Bom dia, graça e paz. A palavra para o encontro com Deus desta manhã encontra-se no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Eu vou ler o versículo 9 e 10 e depois eu vou voltar para o versículo 5. Então o 9 diz assim: Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta-te, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Versículo 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Ontem eu acompanhei um debate de uma deputada que se diz cristã e estava tentando ali convencer alguns parlamentares de que uma determinada denominação não estava falhando no que estava fazendo. E a situação era a seguinte: um carro de som parado na frente de uma outra denominação, chamam religião, mas não é religião, é denominação. Religião é aquilo que nos liga a Deus. Então o nome das igrejas não é religião, são denominações. Então, na frente de uma outra denominação, e eles se sentiram que estavam sendo massacrados, que estavam sendo, como a gente já sabe a linguagem que a internet usa. Não vou nem voltar aqui para falar, mas pronto. E aquela deputada dizia que aquela pessoa que tinha feito a oração era uma pessoa nova convertida e que não sabia os termos para ser usado. Então, o primeiro erro, colocar um novo convertido, uma pessoa que está iniciando na sua fé, que ainda está aprendendo muitas coisas. E a palavra do Senhor diz que nós temos também que ter sabedoria. Nós temos que analisar aonde nós estamos errando também como cristão e principalmente se dizendo filho de Deus. Então, aquela situação ali foi uma situação realmente que aquelas pessoas deveriam pedir desculpas, sim, porque estavam atacando com palavras sem sabedoria. O evangelho não é para atacar, o evangelho é para trazer paz, o evangelho é para trazer amor, o evangelho é para trazer salvação. Quando Jesus ele falou com a mulher adúltera, que aqueles homens estavam ali querendo apedrejar a mulher adúltera, ele não chegou lá e disse para ela: olha, tu estás errada, e começou a gritar com ela porque tu és prostituta, tu já isto e aquilo. Ele disse assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos ali deixaram a sua pedra porque todos tinham pecado. Mas Jesus também disse para ela: vai e não peques mais. Então, a maneira como nós falamos é que faz toda a diferença. E eu sempre digo aqui que a oração é a arma do crente. E principalmente nos últimos dias que nós estamos vivendo. A oração, ela é a única voz de comando no mundo espiritual que reverte situações que parecem impossíveis. Então, vamos orar mais, vamos pedir a Deus sabedoria, discernimento, porque a oração, ela pode tudo em seus efeitos. Nós temos que crer nisso. O outro debate que estava também sendo feito era sobre a questão do aborto. Por isso que Eclesiastes diz aqui no capítulo 5, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Outra coisa que tem trazido muito problema é justamente essa questão da aprovação do aborto.
Por falta de sabedoria, muitas das vezes, por falta de comunicação, é que as pessoas começam a se degladiar umas com as outras e Deus, ele não se agrada com nada disso. Eu lembro quando eu tinha 10 anos de idade, aconteceu um caso na nossa igreja de uma criança excepcional e 10 anos de idade, e ela estudava na APAE. E o carro ia buscar essas crianças em casa e ia deixar. E como a minha mãe adotou uma criança excepcional, né, essa escola da APAE, o carro ia buscar e deixar a Ana lá em casa. E ia cheio de crianças excepcionais. E uma dessas crianças, um taxista chamou, com 10 anos de idade, e deu bombons, como nós chamamos aqui em Portugal, rebuçado, para aquela criança, e conseguiu com que aquela criança entrasse no carro. E aquela criança ficou grávida, e quando a mãe descobriu, não sabia como que ela tinha engravidado, se era na escola, e conseguiram descobrir que tinha sido, através de câmeras, aquele taxista. Eu tinha 10 anos. E a mãe ficou desesperada, procurou a igreja para saber como ela deveria agir. E muitas pessoas diziam que ela tinha que a menina só tinha 10 anos, uma criança, né? Claro que ela já tinha o período, né? Porque ela tinha um corpo bem desenvolvido, e que era para tirar aquela criança. Mas a avó, por ser cristã, achava que não poderia tirar aquela criança. E a maioria dizia que não, como ela era uma criança especial, excepcional, que ela tinha que tirar, e mesmo por ser também muito nova. E conclusão, aquela senhora resolveu não vou tirar esse bebê, porque se Deus permitiu, eu vou orar. Se Deus permitiu ela ficar grávida, é porque Deus, ele sabe de todas as coisas, nós não sabemos nada. E todo mundo naquele tempo ficou contra aquela senhora pela situação da criança ser excepcional e por também a questão da idade, 10 aninhos. E ela disse, pronto, eu vou orar. E se não for de Deus, ela vai abortar espontaneamente essa criança, mas eu não vou tomar essa decisão que é contra a palavra do nosso Deus. Só quem pode tirar a vida é Deus. E para encurtar a história, aquela criança não abortou aquele bebê. E teve os 9 meses de gestação. E teve aquela criança, uma criança muito linda, perfeita, não nasceu excepcional como a mãe. E depois de 30 anos, aquela jovem começou a cuidar da própria mãe, que ficou debilitada. A avó já estava muito idosa e não tinha quem cuidasse da mãe dela. E ela, se tivesse sido abortada, ela não teria como ter o cuidado dela como excepcional e nem da mãe, que já estava muito idosa e acamada. Então, nós não entendemos os desígnios de Deus. Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, sempre vamos orar. Vamos pedir direção de Deus. A palavra do Senhor diz, eu gosto muito também desse texto, que ele fala, deixa eu lembrar aqui, que é em 2 Samuel. 2 Samuel 2,6. O Senhor é quem tira a vida e dá. Presta bem atenção, é quem tira a vida e dá. Só Ele pode tirar a vida e dar, em qualquer caso. Então, se outro caso que eu lembrei agora foi de uma outra senhora que ficou grávida de um bandido. Então, ele levou aquela jovem para o mato e fez ali tudo que deveria ser feito, e aquela jovem ficou grávida. E ela foi na presença do juiz para tirar aquela criança. E depois a mãe, também cristã, a mãe disse para ela, não, filha, não tiras essa criança. Pede para Deus te dar força
para te ter esta criança. Ora, perdoa, e ela dizia que não perdoava. É uma situação, não quer dizer assim, eu tenho mais ou menos, né, uma noção do que seria isso. Não, não tem. Por mais que você seja aquela pessoa, você nunca saberá, aliás, por mais que você queira ser aquela pessoa, você nunca saberá o que se passa dentro do coração e dentro da cabeça de uma pessoa. Mas Deus sabe. E Deus diz a palavra de Deus. Pode todas as coisas. Deus pode. E se Ele consentiu, é porque tem algo especial por trás disso. Porque nós, com os nossos olhos naturais, não conseguimos ver algo espiritual que vai além da bondade de Deus. A Bíblia diz que Deus transforma toda maldição em bênção. Preste bem atenção nisso. Deus transforma toda maldição em bênçãos. Ele tem poder para fazer isso. Nós não temos, porque nós não temos essa capacidade. Mas através da palavra e através da oração, o Espírito Santo coloca no nosso coração. E aquela jovem começou a buscar o Espírito Santo de Deus. E ela sentia nojo do corpo dela, e ela sentia ódio e raiva quando ela olhava para sua barriga. E com as orações da mãe e dela, o Espírito Santo foi tirando aquilo do coração dela. Ela foi aceitando. Só que ela disse assim: mãe, eu vou aceitar não abortar, mas eu também tenho o direito de não querer criar esta criança. A mãe dela disse: ok, filha, você pode dar para alguém da família? Ela disse: não. Eu não quero que dê para ninguém da família, porque eu vou estar em contato, eu vou ver e vou saber que é meu filho ou minha filha, não sabia o sexo. Bom, e passou o tempo, teve aquela criança e ela deu aquela criança para adoção. Depois passaram-se 18 anos e aquela mulher foi para os Estados Unidos. E um dia ela foi para um evento onde tinham muitas pessoas. E a filha dela estava em cima daquele palco, uma cantora muito usada por Deus. E na hora da apresentação, aquela jovem foi usada por Deus para contar o seu testemunho de que a sua mãe tinha feito isso. E a mãe estava ali no meio daquela multidão ouvindo. E ela disse o nome da mãe dela. E quando ela falou o nome da mãe dela, porque a mãe adotiva nunca escondeu o nome da mãe dela, a mãe que estava ali presente no meio da multidão começou a chorar, a gritar. E perguntaram o que estava acontecendo com ela. E ela pediu para depois falar com aquela jovem. E elas duas foram conversar. E aquela jovem disse que orava a Deus todos os dias, pedindo para que Deus trouxesse a mãe dela ao encontro dela, para que ela conhecesse e que ela não tinha raiva. Ela não tinha ódio da mãe dela, porque a mãe dela tinha dado ela para adoção, porque ela sabia que ela era fruto de uma violência. E aquela jovem tinha uma condição financeira muito boa e pôde ajudar também a sua mãe, e a mãe pediu perdão para aquela jovem. Então nós não sabemos os caminhos do Senhor. E muitas pessoas também abortam porque querem, porque escolhem abortar como se fosse uma brincadeira. É o que acontece muito hoje no mundo. Essas duas situações que eu contei são situações mais raras. Mas há pessoas que não estão nem aí para nada, existem aí contraceptivos, existem maneiras de não se abortar, mas não querem saber. Estão aí na brincadeira e tomando pílula do dia seguinte e abortando vidas como se fossem brincadeiras. E se a lei for aprovada, é o que vai acontecer. Porque num país onde as pessoas dizem que é democracia, a maioria não vive como democracia, vive como anarquia. Ah, mas os médicos vão estudar casos. Ah, só vai ser liberado perante um psicólogo, perante um psiquiatra. Gente, não adianta. Infelizmente, no Brasil e em alguns países também, há muita coisa por trás de tudo isso, muito interesse. E as clínicas, para ganharem dinheiro, para terem
dinheiro, ambição, fazem qualquer coisa. Fora a questão do tráfico também de órgãos, matar bebês depois já grandes no ventre, depois de nascidos. São tantas coisas que a gente não pode nem falar, mas que nós sabemos que existe. Então, que nós possamos orar a Deus. Eu não sei qual é a tua situação. Eu não sei o que você está passando, o que você está sentindo, mas ore, peça sempre discernimento para o Espírito Santo, para que você possa tomar a melhor decisão da sua vida. Seja de que maneira for, peça a direção. E eu tenho certeza, 100%, que o Espírito Santo, ele vai te trazer sempre o melhor para a tua vida. Então, qualquer decisão que for tomar, ore e peça a direção ao Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe e que cada dia nós possamos estar mais sensíveis à voz de Deus, para que o Espírito Santo venha nos ouvir. Que o Senhor nos abençoe. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.